No Brasil, o futebol não é apenas um jogo. Ele é paixão, emoção, história e, para muita gente, quase uma religião. Mas o que faz do futebol algo tão especial no nosso país? Neste vídeo, vamos explorar como o futebol se tornou parte da identidade brasileira, unindo pessoas, histórias e culturas em torno de uma mesma bola. O futebol chegou ao Brasil no final do século XIX, trazido por imigrantes e brasileiros que estudavam na Europa. Mas o que começou como um esporte praticado em clubes elitizados, logo se espalhou pelas ruas, praças e praias, conquistando pessoas de todas as classes sociais. Com o tempo, ele deixou de ser apenas um jogo para se tornar uma expressão cultural. Gritos nas arquibancadas, festas de rua após vitórias, rivalidades históricas entre clubes. Tudo isso fez do futebol uma parte da vida cotidiana. A paixão pelo futebol também se conecta com nossa história social. Em tempos de dificuldades econômicas e políticas, torcer para um time se tornou uma forma de esperança, alegria e união. Para muitos brasileiros, acompanhar o futebol é tão essencial quanto qualquer outro ritual cultural. E essa intensidade transformou o esporte em algo que vai muito além do campo. No Brasil, o futebol ultrapassou os limites do esporte e se tornou quase uma religião. Para milhões de torcedores, acompanhar um jogo vai muito além de ver quem ganha ou perde. É uma experiência emocional profunda. Torcedores seguem seus clubes com devoção, criando rituais que lembram práticas religiosas. Hinos cantados como preces, camisas e símbolos sagrados, viagens para estádios que se tornam verdadeiros templos e até jejuns simbólicos antes de jogos decisivos. A paixão é tão intensa que momentos históricos de vitória ou derrota são lembrados por toda a vida, como se fossem celebrações ou tragédias coletivas. Além disso, o futebol tem o poder de unir pessoas de diferentes regiões, classes e origens. Em dias de clássico ou Copa do Mundo, cidades inteiras param, famílias se reúnem e a emoção compartilhada transforma o esporte em uma experiência comunitária quase sagrada. É essa mistura de devoção, emoção e identidade cultural que faz do futebol no Brasil algo muito mais profundo do que apenas um jogo. O futebol no Brasil não está restrito aos estádios. Ele influencia o cotidiano e a cultura do país de várias maneiras. Nas ruas, nas praias e nos campos improvisados, crianças e adultos jogam bola desde cedo, criando laços de amizade e formando futuros talentos. A paixão pelo esporte também transborda para a música, a moda, a televisão e até a política. Hinos de clubes e seleções, camisas de times, festas de torcidas organizadas e transmissões de jogos fazem parte da vida diária de milhões de brasileiros. Até mesmo decisões e conversas do dia a dia muitas vezes giram em torno de partidas e resultados. Mais do que entretenimento, o futebol se tornou um elemento de identidade nacional. Ele reflete valores como competitividade, resiliência, criatividade e união, características que muitos consideram essenciais da alma brasileira. E é justamente essa presença constante na vida das pessoas que transforma o futebol em algo próximo de uma religião cultural no Brasil. No Brasil, jogadores de futebol não são apenas atletas. Eles se tornam verdadeiros ídolos e figuras quase sagradas para milhões de pessoas. Nomes como Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, Marta e Neymar transcendem o esporte, sendo lembrados e celebrados como heróis nacionais. A devoção dos torcedores é impressionante. Estátuas, murais, camisetas com números e nomes, e até cantos e hinos dedicados aos jogadores mostram o quanto esses ídolos fazem parte da vida emocional do país. Em dias de jogo decisivo, torcedores podem se reunir em massa e cada lance se transforma em emoção coletiva. Essa relação quase religiosa entre fãs e jogadores reforça a ideia de que o futebol no Brasil é mais que um esporte, é uma experiência compartilhada que une pessoas de diferentes idades, classes e regiões em torno de uma paixão comum. Para muitos, torcer é um ritual, e o estádio se transforma em um verdadeiro templo da emoção e da identidade nacional. A cada Copa do Mundo, o Brasil se transforma. Ruas, praças e casas se enchem de bandeiras, camisas e cores do país, e milhões de brasileiros acompanham cada jogo como se fosse um grande ritual. O clima é quase religioso. A torcida coletiva, preces simbólicas,
superstições antes das partidas e celebrações intensas após os gols. Esses eventos mostram como o futebol conecta pessoas de diferentes regiões e classes, criando uma experiência coletiva única. Famílias, amigos e até desconhecidos se unem na mesma emoção, compartilhando alegria, ansiedade e tristeza, como se todos participassem de um grande ato cultural. A Copa do Mundo, assim como os campeonatos nacionais, reforça a ideia de que o futebol, no Brasil, vai muito além de um esporte. Ele é uma força que une, emociona e molda parte da identidade nacional, consolidando a devoção que muitos sentem por esse fenômeno cultural. O futebol no Brasil não é apenas entretenimento. Ele tem um impacto profundo na sociedade e na cultura. Ele serve como ferramenta de inclusão, aproximando pessoas de diferentes classes sociais, regiões e origens. Em muitos bairros e comunidades, campos improvisados e peladas nas ruas funcionam como espaços de convivência, educação e aprendizado de valores como respeito, disciplina e trabalho em equipe. Além disso, o futebol inspira a arte, a música e o cinema brasileiro. Hinos de torcida, marchinhas, jingles e trilhas de filmes muitas vezes têm a paixão pelo esporte como tema central. O futebol também influencia discussões sociais e políticas, tornando-se parte da narrativa nacional. Em resumo, a presença constante do futebol na vida das pessoas faz dele um verdadeiro fenômeno cultural, capaz de unir, ensinar e emocionar, mostrando por que no Brasil ele é muito mais que um esporte. É quase uma religião. Os torcedores brasileiros desenvolveram tradições que reforçam a dimensão quase religiosa do futebol. Hinos cantados antes e durante os jogos, festas de rua após vitórias e até superstições individuais ou coletivas fazem parte do ritual de torcer. Alguns torcedores têm lugares preferidos para assistir partidas, roupas específicas para trazer sorte e até objetos simbólicos que acompanham cada jogo. Esses comportamentos vão muito além da paixão por um time. São expressões de identidade, pertencimento e emoção compartilhada. Cada clássico, cada final de campeonato se transforma em um momento que mobiliza comunidades inteiras, mostrando que torcer é mais do que entretenimento. É uma experiência cultural profundamente enraizada. Mais do que rivalidades e competições, o futebol no Brasil é um elemento que une o país. Em grandes conquistas, como Copas do Mundo e títulos importantes de clubes, milhões de brasileiros celebram juntos, independentemente de diferenças sociais, econômicas ou regionais. Essa união vai além das vitórias. Ela cria histórias coletivas, memórias compartilhadas e uma sensação de pertencimento. É por isso que o futebol é tão especial no Brasil. Ele não é apenas um esporte, mas um símbolo de identidade, paixão e cultura. Algo que toca o coração de milhões de pessoas em todo o país. Em resumo, o futebol no Brasil é muito mais que um esporte. Ele é emoção, identidade e cultura. Ele une pessoas, inspira gerações e cria tradições que atravessam décadas. A paixão pelo futebol vai além do campo, transformando torcedores em verdadeiros devotos de seus times e da própria história do esporte no país. E você? O que acha dessa devoção brasileira pelo futebol? Já sentiu essa emoção em algum jogo ou clássico? Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal. É gratuito e você ainda fica por dentro de mais conteúdos sobre cultura, curiosidades e paixões do Brasil.